O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Bienvenidos e bienvenidas! Este é o episódio número 2 do podcast A La Cubana, que estreou semana passada. A gente está aqui no ar às segundas-feiras. Eu sou Bia Pasqualino, jornalista e fundadora da Rádio Tertúlia, que é a produtora que está por trás deste podcast sobre a ilha socialista do Caribe. E esse companheiro me falou, você tem que conhecer as companheiras cubanas evangélicas. E eu levei um susto, assim. No meu imaginário, né, evangélico e Cuba não tinha muita conexão. E as igrejas neopentecostais da América Latina hoje em Cuba são financiadas pelos Estados Unidos, né? É muito pesado para Cuba levar nas costas toda a América Latina como farol da revolução, do socialismo. A gente tem que se empenhar também. E essa voz que você ouviu aí comentando sobre o assunto de hoje, que é a religião em Cuba, é da Delana Corazza, que é pesquisadora do Instituto Tricontinental, que daqui a pouco eu apresento melhor. Mas a gente vai discutir esse assunto porque eu confesso que eu sei muito pouco. Você falar sobre religião em Cuba, me vem na cabeça só o livro do Frei Beto, né? Fidel e a Religião, que a gente também conversou bastante sobre isso. E a gente vai falar também sobre fundamentalismo religioso, como é que é a presença das igrejas evangélicas em Cuba, e é muito interessante para a gente conhecer essa nova realidade e ver o quanto aqui no Brasil e na América Latina a gente tem processos e situações semelhantes também. E se você perdeu o primeiro episódio, depois de ouvir esse aqui, vai lá no seu tocador de áudio e ouve a estreia, que foi com o João Pedro Stedley, que é dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E a gente falou sobre como é que tá esse cenário hoje em Cuba, de apagão, de crise alimentar, enfim. Aliás, sobre esse assunto, o que eu soube através dos meus amigos e também lendo as notícias é que a situação energética deixou de estar naquele estágio de que a ilha toda estava apagada, ou quase toda, né, que foi um apagão realmente nacional que aconteceu nas últimas semanas, e voltou à situação original, pelo menos em alguns locais, de ter 4 a 6 horas, depende de qual cidade as pessoas falam, esse apagão diário, né? Inclusive que afeta as comunicações, afeta diretamente a vida das pessoas. Se você quiser entender mais por que isso está acontecendo lá, vai no primeiro episódio. Bom, sem mais delongas, fica comigo, que agora você vai ouvir a conversa com a Delana, que foi uma delícia. Lembrando que se você é do Instagram, é só seguir o perfil da Rádio Tertúlia, que lá a gente vai divulgar todos os episódios. E então é só seguir @tertulia.radio. Vou repetir, @tertulia.radio. Tá bom? Então vamos lá para a entrevista de hoje. E neste segundo episódio do podcast A La Cubana, eu vou trazer uma convidada que a gente se conhece pela militância no Movimento Sem Terra e a gente também compartilha o amor a Cuba e os perrengues e as alegrias de sermos mães de 2 crianças cada uma, né? Bem-vinda, Delana Corazza. Graças, Bia, graças pelo convite. Ansiosa aqui para essa conversa. Bom, gente, a Delana Corazza, ela é pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e tem estudado esse tema da religião na América Latina. Ela é cientista social, mestre em arquitetura e urbanismo pela USP e doutoranda em geografia pela Unesp. Ela também coordena a pesquisa A Situação da Classe Trabalhadora no Brasil, por esse instituto, que se você que está ouvindo não conhece o Tricontinental, ele é uma rede de institutos de pesquisas no sul global e que tem sede aqui no Brasil, mas também na Argentina, Índia e África do Sul, e faz muitas pesquisas que têm relação com os debates da esquerda, enfim, do campo mais progressista e popular. A Delana, ela participou da edição de um livro que eu super recomendo para se você gosta de Cuba, né, Delana? Uma coletânea de artigos que foi lançado pela editora Elefante, que se chama Entre a Utopia e o Cansaço, Pensar Cuba na Atualidade. Conta um pouquinho só como é que foi participar desse livro, e eu vou deixar o link na descrição desse episódio, então se você se interessar lá, você encontra mais informações.
Bom, esse livro, a proposta desse livro, o convite para esse livro veio a partir da Angélica Tostes, que é minha companheira de pesquisa pelo Tricontinental, e ela é teóloga, e aí fizeram um convite para nós, a partir dela, pela nossa experiência, que eu vou contar um pouco aqui, que a gente teve em Cuba. Eu vou falar dessa experiência antes, que eu acho que ela é bem necessária para a gente pensar como a gente chega no livro. Vamos lá. Na pandemia, conversando com um companheiro do MST, falando da pesquisa dos evangélicos, a gente estava aqui, no momento eu estava coordenando a pesquisa dos evangélicos aqui no Brasil, e estava começando a pensar na América Latina, a partir do debate do fundamentalismo, e esse companheiro me falou, você tem que conhecer as companheiras cubanas evangélicas. E eu levei um susto, assim, porque eu falei, companheiras cubanas evangélicas? No meu imaginário, né, evangélico e Cuba não tinha muita conexão, uma certa ignorância minha. E ele falou, acho que é importante porque eles estão olhando já para o fundamentalismo, já tem uma experiência, inclusive uma reação em relação ao fundamentalismo em Cuba. Então, foram várias informações, várias novidades para mim, mas o convite, na verdade, foi ao Centro Martin Luther King, que é um centro muito importante, um espaço muito importante ecumênico, de educação popular, também acho que na conversa a gente vai falar um pouco sobre ele. Vamos. E fizemos esse convite para a gente pensar muito mais o ponto de vista da pesquisa. Afinal, nós estamos no Instituto de Pesquisa, para pensar algumas questões sobre publicações. Então, pensar a América Latina, a luta contra o fundamentalismo e algumas publicações. Aí marcamos essa reunião e foi muito interessante, porque na primeira conversa, a gente teve uma conversa com Roel Soares, que é filho de um pastor muito importante, que é o Raul Soares. Eu não sei se é Soares ou Soares, mas enfim, vamos ficar com o Raul Soares. O Roel é filho do Raul, que depois enfim, é um pastor muito importante, defensor da Revolução e uma figura histórica ainda viva hoje. E aí, na primeira conversa, ele falou, muito importante a gente pensar em publicações, tudo, mas o que a gente precisa fazer mesmo é criar um movimento ecumênico revolucionário na América Latina contra o fundamentalismo. E a gente levou... Uau! Porque a gente falou, a gente é só um instituto de pesquisa, mas como a gente também tem a tarefa, né, de construir o que a gente tem chamado de pesquisador militante, então, de inserir, de fazer essa relação política e teórica, a gente topou pensar nisso. E aí, a partir disso, a gente construiu um movimento, um encontro, inicialmente, que a ideia é olhar para a América Latina, que é o encontro Abya-Yala. Eu não vou me estender muito na Abya-Yala, senão a gente vai ficar muito nisso. Nós fomos convidados a organizar, junto com o Centro Martin Luther King, lá em Cuba, o Talher Socioteológico, e seria o primeiro encontro do centro presencial pós-pandemia. Talher, gente, vocês sabem, né? É oficina em espanhol. Só para esclarecer, diz. E aí, a proposta é que a gente ia ficar 10 dias direto, manhã, tarde e noite, nesse processo de formação com grupos vinculados a diversas religiões, ali no Centro Martin Luther King, para debater Estado laico. Principalmente, a gente ia trazer a reflexão sobre o fundamentalismo religioso. Então, a partir dessa experiência, a editora Elefante fez o convite para a gente escrever, e a proposta era escrever, um pouco como a gente tem pensado esse espaço aqui, não um texto teórico, mas um pouco contar a nossa experiência nesse talher. Muito legal, porque eu li esse texto de vocês e ele realmente está para qualquer pessoa ler, de compartilhar experiências, e vou te dizer que eu era você lá no passado, também super ignorante no assunto religião em Cuba. Na verdade, eu vou te dizer que tem o livro Fidel à Religião, que a gente vai falar também, né, do Frei Beto, que eu acho que era a maior referência que eu tinha, e quando eu fui para Cuba, uma das vezes, eu fiquei no Centro Martin Luther King, porque o MST, né, tem boa interlocução lá com eles, e foi ali, acho que eu tive mais contato com a religião, mas eu sou ateia, então eu não participei das atividades, eu estava lá para fazer meu mestrado,
Mas teve uma experiência mais próxima à religião que eu queria compartilhar aqui, e que talvez, do ponto de vista turístico, é o que talvez as pessoas mais tenham contato, que foi com a santeria. Uhum. Eu fui para Santiago de Cuba, que lá ainda é mais expressiva ainda a santeria, e fiquei numa casa particular, que é uma forma alternativa de hotel, né? Vamos pensar assim, que você fica na casa das pessoas, pagando tal. E o pessoal dali praticava a santeria. Inclusive, tem todo um roteiro até turístico, né? De você acompanhar as cerimônias e tal. Queria que você falasse um pouco para a gente começar essa conversa, para quem é ignorante igual eu, Delana. Como é que é esse mosaico religioso em Cuba hoje? O que a gente, olhando para Cuba do ponto de vista da religião, você acha que é possível a gente destacar aqui de mais importante? Tá, antes de falar isso, eu quero dizer que eu também fui para Santiago de Cuba. Olha, e também senti essa coisa muito forte da santeria. Eu também sou ateia. Os meus companheiros, como eu estou na pesquisa há muito tempo, né, desde 2019, estudando religião, os meus companheiros, eu acabei ficando muito próxima na América Latina de companheiros religiosos, principalmente evangélicos. Eles falam que é mentira, que eu sou ateia, que eles veem aí alguma coisa. Tem um esforço para que eu me converta, assim. Mas também, então, fui para Santiago de Cuba e senti muito forte essa coisa da santeria ali. A gente foi para uma feira de produtos, assim, né, vinculados ali a essa religiosidade africana, de matriz africana. E me falaram lá, conversando com as pessoas, que a santeria também foi importante no processo da Revolução, que algumas manifestações públicas ali da santeria serviram no processo da Revolução para camuflar, assim, os revolucionários. Então, teve um processo de proteção, assim, deles, né? interessante. Isso foi que me contaram, né? Eu acho que, primeiro, que o povo cubano é um povo religioso, eu acho que é importante a gente falar isso. Isso foi uma questão, quando a gente for falar da religião em Cuba, né, e junto com a Revolução, isso foi uma coisa que talvez, quando Cuba pensa a religião muito vinculada à União Soviética, ela se equivoca por conta do próprio povo, assim. Então, tem uma característica religiosa no povo, e eu acho que, como em toda a América Latina, é uma característica sincrética. Então, muita gente que frequenta um espaço da santeria, não necessariamente ele não pode se vincular a outra religião. Os dados em relação ao mosaico hoje religioso em Cuba, ou desde a Revolução, é uma coisa muito difícil, porque não tem um censo da religião em Cuba, porque o Fidel e a Revolução, o Estado cubano, ele entende que a religião é uma coisa particular e que você não tem a necessidade de falar da sua religião, você tem que vivê-la, pode vivê-la do ponto de vista privado. E aí, conversando com o pesquisador lá, né, dessa questão da religião, ele fala, por exemplo, se a gente for pensar quantos católicos, a gente pode falar que a maioria do povo cubano é católico porque muita gente foi batizada, né? Esses dados, eles vão vir a partir das próprias religiões. Mas uma pessoa que foi batizada, não necessariamente ela é católica hoje, ou ela vive a religião. Então, o que a gente sabe é que tem a religião católica, os protestantes históricos e neopentecostais também, né? O neopentecostalismo chegou na ilha, já vinha, ele não é uma coisa também super nova, o pentecostalismo, tudo, ele vem, mas ele, como em toda a América Latina, começa a crescer na década de 90, e a santeria e as religiões de matriz africana, e, como eu disse, de forma muito sincrética, assim. Então, o sincretismo religioso, como em toda a América Latina, ele é forte em Cuba também. E aí, lendo também o seu artigo, eu estava até comentando antes da nossa entrevista, né, que eu não tinha conhecimento, ou tinha esquecido, que Cuba teve, do ponto de vista da sua Constituição, né, enfim, uma mudança de Estado ateu para Estado laico em 1992. Conta um pouco como é que foi isso, que contexto era aquele, e como que isso impactou o socialismo cubano, enfim. Na década de 70, o Fidel
olhando para a União Soviética ou absorvendo ali o que a União Soviética entendia por religião, que foi um processo desde o começo da Revolução, uma referência, entendeu que as pessoas tinham a liberdade religiosa, que as pessoas não seriam perseguidas por conta da religião, mas que sendo materialistas, né, como materialistas e científicos, eles chegariam, havia uma expectativa que o materialismo ele desse conta de acabar com a religião de alguma maneira, que o povo não precisaria mais da religião de alguma forma. Então, não seria perseguido, mas se a gente for pensar como que isso era colocado na sociedade, ou mesmo nas escolas, né, era uma formação ateia. E aí eles, né, por conta de que o Estado era ateu, toda a formação e todos os espaços institucionais de Cuba seriam a partir do ateísmo. E isso muda, eu acho que é óbvio que é muito difícil a gente colocar a responsabilidade ou só em uma pessoa, que não é uma responsabilidade do jeito ruim, mas sei lá, o Frei Beto foi lá e salvou Cuba falando que não era ateu, assim. Mas eu acho que a figura do Frei Beto foi essencial para as discussões que já estavam tendo de alguma forma ali pelo campo religioso cubano. Então, no famoso livro, né, Fidel e a Religião, que é uma entrevista maravilhosa do Frei Beto com o Fidel, o Frei Beto vai perguntar, por que a escolha de um Estado confessional? Eu não sei se é exatamente essa pergunta, né? Mas por que Cuba é um Estado confessional? E o Fidel fala, não, nós não somos um Estado confessional, nós somos um Estado ateu. E o Frei Beto fala, mas o Estado ateu é um Estado confessional, né? Assim, ele está dizendo, defendendo uma forma de viver a religião, né? Que é não acreditando em Deus, assim. E aí o Fidel é muito maravilhoso, né? Porque ele absorve o novo e absorve as provocações. E aí ele pede ajuda, ele fala, você me ajuda? Ele pede ajuda para o Frei Beto para construir, então, o que seria um Estado laico, né? Que isso muda muito a forma que as pessoas vão viver essa religiosidade lá em Cuba. E eles ficaram bem amigos, né? O Frei Beto e o Fidel, amigos, né? Acho que, assim, é uma história bem profunda e forte. E também eu acho que é muito importante a gente olhar também para o Fidel e essa abertura para a religião, olhando para a América Latina. A última coisa que o Fidel é tonto, né? Assim, se a gente pode pensar em alguém muito sagaz e que estava olhando tudo com muita profundidade na América Latina, era o Fidel. Era muito difícil pensar, por exemplo, com a Revolução Sandinista, com o que aconteceu no Chile, era muito difícil ignorar o papel revolucionário também da religião, né? Como que as leituras em relação à fé na América Latina provocaram mudanças estruturais, inclusive, né? Então, o Fidel não estava alheio a isso, né? Ele percebeu. Só que no caso de Cuba, um pouco diferente da América Latina, ele teve uma relação mais aproximada do ponto de vista revolucionário, da fé e da religião, com os protestantes, e não, menos com os católicos. Os católicos, até hoje, é um campo mais conservador em Cuba, diferente dos evangélicos, que muitos saíram, né, na Revolução, mas os que ficaram foram pró-revolucionários e foram importantes, inclusive, ocupando espaços do Estado, né? Então, acho que é interessante também ver essa diferença, e que o Fidel também olhava, ele não só o que estava acontecendo, mas também a metodologia dos evangélicos ali. Ele falava que eles eram disciplinados, militantes em sua causa e que tinham uma relação muito forte com o povo. Então, isso fez ele entender a necessidade de uma relação estratégica com a religião a partir dos protestantes. Pois você estava falando sobre a questão da Revolução Sandinista, que o próprio Fidel fala nesse livro, né, nessa entrevista com o Frei Beto, até separei aqui, porque existe todo o debate sobre a famosa frase de Marx, né, que a religião é o ópio do povo, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso com você, Delana, agora, porque é uma discussão que a esquerda faz há um tempo, né? E inclusive em Cuba se debateu isso. E no livro, eu separei aqui um trecho da resposta do Fidel, vou ler aqui, que ele diz que essa frase,
abre aspas, tem valor histórico e é absolutamente justa num determinado momento, mas ele também fala que, de nenhum modo, aquela frase tem ou pode ter o caráter de dogma ou de verdade absoluta, né? E aí ele completa, a religião sob a ótica política não é em si mesma ópio ou remédio milagroso. De um ponto de vista estritamente político, considero que se pode ser marxista sem deixar de ser cristão, e trabalhar unido ao comunista marxista para transformar o mundo, né? É exatamente a ideia da transformação da revolução que une, né? Não é a religião que separa uma coisa da outra, né? É interessante como isso depois, porque esse livro é dos anos 80 e a mudança do Estado foi em 92, né? Para Estado laico, né? Interessante acompanhar um pouco esse raciocínio dele. Sim, eu acho que essa frase que ficou tão forte, né, assim, da religião como ópio do povo, eu fico pensando que a maioria de nós do campo progressista, que não é religioso, acho que precisava ter lido um parágrafo antes e um parágrafo depois, porque daí o Marx mesmo vai explicar o que ele está querendo dizer, também vai falar do quanto a religião ela é importante, inclusive como protesto, né? Ela é importante como análise da situação, assim como protesto. E também, se a gente vai olhar essa frase de uma forma dogmática, a gente vai ser antimarxista, o que é uma contradição. A gente usa uma frase do Marx para explicar uma coisa absolutamente complexa de forma ahistórica, porque o Marx não viveu a teologia da libertação, né? Então, eu acho que mesmo o Lenin também não viveu a teologia da libertação, então eles tinham, entre aspas, o direito de fazer a crítica ao que de fato a religião foi responsável por guerras e por tudo que a gente sabe, ao mesmo tempo que, olhando para o povo, com o olhar do povo, a gente consegue entender o que o Marx quer falar com a frase e fazer as adequações históricas, inclusive, né? Se a gente está falando de marxismo, a gente está falando de materialismo histórico e dialético, né? Então, se a gente usa uma frase de forma dogmática, a gente está equivocado, né? E outros marxistas, depois, fizeram as atualizações, né? Acho que tem um livro do Michel Lovy, que é O Cristianismo da Libertação, que é um livro também que eu super indico, foi publicado pela Expressão Popular com a Perseu, que vale muito a pena. Ele vai olhar para os caminhos do como que os marxistas olharam a religião, e é um tema, inclusive, do marxismo em disputa, né? Assim, a gente tem que entender a nossa realidade e a religiosidade latino-americana, que é toda cheia de sincretismos, de releituras, inclusive um sincretismo político, né? Assim, ela se alia do ponto de vista político. E é muito interessante que esse debate da religiosidade, ele está posto não só, assim como no Brasil, né, lá também, e aí nesse artigo de vocês fazem uma pergunta, eu gostei do título, e eu queria voltar aqui para você apontar um pouquinho de como é que foi a análise de vocês sobre o cenário de hoje, né, porque esse artigo vocês contam a partir de 2022, né, então acho que é bem atual. E o título do artigo é Cresce uma Cuba evangélica e defensora da família e do, entre aspas, bons costumes? O que você acha disso, Delana? É um fenômeno latino-americano, né? Eu acho que a gente não pode ser ingênuo quando a gente olha a religião e achar que as coisas pipocam do nada, né? Tem um processo histórico, tem um projeto de poder, né, nos Estados Unidos, que olhou, inclusive, a teologia da libertação como uma ameaça ao que ele estava fazendo aqui na América Latina, e investiu muito, né? Os Estados Unidos investiu muito em igrejas pentecostais, neopentecostais aqui na América Latina. Só também fazendo um parênteses, que o fundamentalismo religioso ele não nasce do pentecostalismo, ele nasce do protestantismo histórico, e o imperialismo ele soube juntar essa coisa mais dura, ocidental do protestantismo histórico com a coisa mais popular do pentecostalismo e investiu ali para o avanço das igrejas neopentecostais em toda a América Latina. E as igrejas neopentecostais da América Latina hoje em Cuba são financiadas pelos Estados Unidos, né? Então, e aí,
olhando esse fenômeno na América Latina, ele explica também Cuba. Então, tem algumas vias comunicantes em todos os países. Então, o debate da ideologia de gênero, um momento de crise econômica, né, ele começa a avançar ali na década de 90, né, que tem uma crise econômica e social em Cuba, e o avanço do neoliberalismo na América Latina, e aí o povo, buscando respostas para suas angústias, acabam indo para a religião, né, e aí também dialogando com o ópio do povo no sentido mais aprofundado, porque é também um acolhimento das angústias do povo. E aí essas igrejas, elas começam a ter uma narrativa, essa palavra está em disputa também aí, mas assim, não só no sentido de acolhimento religioso, mas também político. Então, em Cuba, como em toda também a América Latina, há um questionamento do papel do Estado. Então, se você vê os livros, os teóricos, né, do fundamentalismo aqui no Brasil, tudo, eles vão questionar o papel desse Estado forte, né, porque é uma teologia neoliberal que está colocada. E aí, muito fortemente, da questão de gênero, do que eles chamam de desenho original, não sei como fala, mas a família tradicional, né? As questões LGBTQIA+, a própria questão que também teve aqui no Brasil, se a gente lembrar, do que eles chamam de homeschooling, né? Da educação domiciliar, para que a ideologia de gênero não chegue nas nossas crianças, e pensar isso em Cuba, né, que é a questão da educação é obrigatório, como aqui no Brasil também, frequentar a escola, e aí a partir são temas que foram colocados ali, que estão sendo disputados por esse campo. Então, a questão do Estado, né, questionar esse Estado forte, esse Estado atuante, a questão de gênero, a questão LGBTQIA+, e a questão da educação, né, da questão da educação domiciliar. Então, são temas que dialogam com toda a América Latina e que têm dado as respostas às angústias, na verdade, cotidiana do povo cubano e do povo mais pobre em geral na América Latina. E aí eu fico imaginando que agora, né, até a gente tratou um pouco mais sobre o cenário atual, político e econômico de Cuba no primeiro episódio aqui do podcast A La Cubana, mas eu fico imaginando que agora, justamente que a situação, a crise econômica, né, energética, a crise alimentar, aprofundou a religião ainda, né, até por esse acolhimento de angústia, ganha mais relevância ainda, né? Então, quando a gente olha para Cuba e pensa no que o bloqueio dos Estados Unidos faz do ponto de vista econômico, social, a gente não olha para essas tentativas de implodir por dentro, né? Exatamente. Com financiamento externo, né? Exato, assim, e é muito estratégico. De novo, se o povo é religioso, a religião é uma forma de diálogo muito importante com o povo. Vamos agora ao noticiário internacional. Hoje, os cubanos confirmaram por meio de um referendo que são a favor de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a barriga de aluguel, entre outras questões. E aí eu queria voltar, Adelana, sobre o ponto da família tradicional, que você tinha falado, da questão LGBTQIAPN+, porque eu queria falar sobre o Código das Famílias. E então, se você que está ouvindo não sabe o que é, esse é enfim, uma normativa que foi aprovada há 2 anos, em 2022, teve mais de 60% de apoio ao sim, passou por um longo processo de várias consultas populares, né, até chegar na aprovação final. Então, a própria construção do Código das Famílias foi feita pelos sindicatos, foi feita pelas comunidades, enfim, Aí o povo chama de ditadura. Eu nunca fiz uma coisa dessa no Brasil, nunca participei, adoraria, inclusive. Mas, enfim, esse Código das Famílias foi aprovado em 2022 e ele tem alterações importantes, né, da legislação, que era da década de 70. Então, entra, né, nessas mudanças, por exemplo, o direito de todas as pessoas constituírem família sem discriminação, né, permite a adoção por pessoas do mesmo sexo, coloca valores, muito interessante esse aspecto até, Delana, de amor, afeto, solidariedade, responsabilidade, né, nessa dinâmica familiar, e também coloca a questão dos direitos LGBT.
Então, eu queria saber, da sua perspectiva, como é que foi esse debate nesse longo, eu fico imaginando essa diversidade de religiões debatendo esses temas que são tão polarizados também, né? Como é que foi em Cuba esse debate com as igrejas e depois da aprovação, assim, se você tem informações de como é que tem sido essa questão? Porque a gente só aprovou, né? Aplicar e implementar são outros 500, né? De novo, eu acho que a questão do fundamentalismo religioso, ele é um processo permanente. Então, teve muita resistência no processo, teve muita resistência em todo o processo para aprovação, muita mobilização do campo progressista e revolucionário, né, de pró-revolução dos religiosos. Então, o Centro Martin Luther King se empenhou muito, né, fazendo também, promovendo debates, documentos, materiais, tudo. E a gente também tem que pensar nisso, no papel das redes sociais, que é uma coisa que tem sido uma grande questão em Cuba, e em relação à aprovação do Código da Família, foi muito presente. Eu acompanhei, assim, algumas nas redes sociais, principalmente no Facebook, que ainda é uma das principais espaços ali do povo cubano de debate. Debate não, né? Dentro das redes é um espaço importante. E assim, é muito absurdo pensar que o povo cubano estava falando algumas coisas e sempre estava vinculado de alguma maneira ao viés religioso, dessa coisa de senhor original, né? Então, pensar de que Deus fez a família, fez o homem, fez a mulher, e quem se manifestou também muito forte pelo não, né? Contra a aprovação do Código da Família, foi a Igreja Católica, né? Eles tiveram uma atuação muito importante. E aí conversando com os companheiros de Cuba, falaram que tinha muito, inclusive, com lambe-lambe pela rua, falando da família tradicional, tudo. Então, eu acho que a implementação, o que aconteceu teve um embate muito forte, tinha uma insegurança em relação, até por conta da questão econômica. Então, as pessoas estão desmobilizadas quando tem uma proposta ali que vem do Estado, ainda que com participação popular, nem todo mundo quer participar, então tinha um medo mesmo de que o sim não ganhasse. Teve uma atuação muito forte da Igreja Católica e das igrejas neopentecostais, no dia que a gente foi no culto eu fui no culto da Assembleia de Deus, falaram muito do papel da mulher. O pastor falou, pode me chamar de fundamentalista, mas está na Bíblia, né? Então a Bíblia acaba sendo sempre esse motivador ali do sim e do não, né? No sentido dessa disputa, né? Está na Bíblia, então eu vou pelo que está da Bíblia, também sem nenhuma leitura histórica. E teve espaço, inclusive, na TV cubana para essa discussão, e é interessante que a pessoa que foi lá falar pelo não, contra o código, questionou a questão de que os pais não podiam bater nos filhos. Tem uma questão no código em relação a isso, e o que ele falou que o Estado não tem que intervir na forma de que os pais educam os filhos. Assim. Então, para além, teve questões bem específicas nesse debate, mas eu acho que esse tema, que é o tema, de novo, da América Latina em relação ao corpo da mulher, à questão LGBTQIA+, são questões que foram colocadas e estão em disputa e que, de alguma maneira, as pessoas têm tido dificuldade para debater esse tema. Assim. Só para dar mais elementos para os ouvintes, se precisarem conversar sobre esse assunto na mesa do bar ou no jantar de domingo com a família, a própria Constituição da República de Cuba, ela reconhece a liberdade religiosa, né? Então, eu até separei aqui, o Estado reconhece, respeita e garante a liberdade religiosa. Eles também falam na Constituição que toda pessoa tem direito a professar ou não crenças religiosas, a mudá-las e a praticar a religião da sua preferência, com devido respeito às demais, em conformidade com a lei. Ou seja, até do ponto de vista legal não há qualquer impedimento, né? A gente estava falando do ponto de vista prático, né? Mas
Sim, desde sempre, né? Ainda que as referências fossem da União Soviética, também na União Soviética era possível viver sua religiosidade, sua fé, e, enfim, as igrejas de Cuba sempre tiveram um papel bem importante, inclusive pró-revolucionários. O que não quer dizer que é tudo lindo e maravilhoso, porque aqui no Brasil também a gente pode ter liberdade religiosa, a gente sabe que como o debate é complexo, né? Mas é bom ter claras informações, e é por isso que eu resolvi fazer esse podcast, sabe, Delana? Para a gente ter as informações para poder ter opinião depois, porque se ter opinião sem informação fica difícil, né? E, inclusive, em relação a isso, quando essa mudança, né, do Estado ateu para o Estado laico, essa relação do Fidel com a religião, foi um pedido de autoajuda também, porque os religiosos, eles falam, óbvio que tinha resistência do Estado em relação à religião. Isso não quer dizer que teve perseguição, morte, assassinato, mas tinha uma resistência. Inclusive, nós aqui da esquerda, quando a gente publica, por exemplo, nas páginas do MST, os temas sobre religião, os comentários são bem limitados e inclusive preconceituosos, né? Então, pensar a própria questão da religião como ópio do povo que foi absorvida pela esquerda tinha, de fato, essa resistência em relação aos religiosos, aos pastores ali por parte do Estado, e que o Fidel falou, não vai ser fácil, mas a gente vai tentar e a gente vai avançar. E hoje, por exemplo, o Centro Martin Luther King, que é formado por teólogos, pastores, de diversas religiões ali, ele é um espaço muito importante de debate sobre a educação popular. Então, tem uma relação direta e orgânica ali com o partido e com o Estado para pensar juntos a questão da educação popular em Cuba, né? Então, isso não se deu de um dia para o outro, e também o que um pastor também nos disse, ele fala assim, o processo de laicidade do Estado ainda está em processo, assim como a revolução. As contradições, elas vêm e elas vão sendo superadas a partir da realidade concreta e também das forças que estão colocadas ali. Muito bom te ouvir. Vou ficar aqui alguns dias pensando sobre esse assunto, Delana. Agora você vai viajar para Cuba, né, ainda esse ano. Como é que está o seu espírito sobre essa viagem, já sabendo que, né, temos questões dos apagões, da falta de acesso a alguns alimentos, da inflação. Você tem que tipo de preocupação e também que tipo de ânimo? Você está animada para a viagem? Conta para gente. Eu estou super animada com a viagem. Ela também é um encaminhamento, um resultado de um processo de mais de 2 anos, que é pensar, né, na luta contra o fundamentalismo na América Latina. Vai ser um encontro que vai debater isso, né, o fundamentalismo na América Latina, e como os países, inclusive Cuba, obviamente, que é o lugar sede, está olhando para os territórios, quais as experiências dos territórios de enfrentamento ao fundamentalismo. Eu não tenho pensado muito nos apagões, assim, nas questões mais críticas no sentido da minha viagem. Óbvio que eu penso todo dia como alguém que se solidariza e que tem um carinho muito especial de todas essas questões, né, em relação à vida concreta do povo. Ao mesmo tempo que eu acho que também a gente precisa ali desse ânimo de ver as pessoas juntas, resistindo juntas e pensando para onde que a gente consegue avançar, para onde, como, e não dá para ser sozinha, né? Porque eu tenho falado com os meus amigos, companheiros cubanos e companheiras cubanas, que é muito pesado para Cuba levar nas costas toda a América Latina como farol da revolução, do socialismo. A gente tem que se empenhar também, enquanto esquerda, enquanto socialistas e comunistas, em construir a revolução, porque com certeza, se a gente avançar no processo, né, de revolucionário, de transformação social, Cuba vai ser beneficiada por tudo. Não dá para ela levar sozinha as esperanças da América Latina. Eu acho que é um peso muito, algo muito pesado para Cuba nesse sentido. Então, eu acho que fazer um encontro em Cuba com a América Latina é muito animador, assim, é muito esperançoso também. E com essa reflexão ótima, então a gente vai caminhando para o final do nosso papo, Delana. Você tem alguma dica de livro, música ou série que
para quem quiser saber mais sobre esse tema da religião, você acha que pode ser uma boa ir atrás? Para todo mundo, né? Um primeiro passo para entender esse tema é o livro Fidel e a Religião, que é a entrevista que o Frei Beto fez, que é uma entrevista deliciosa. Então é um livro que você pode ler antes de dormir, você vai ficar ali apaixonado pela cabeça do Fidel, pela generosidade de um homem como Fidel, de absorver o novo, né, um tema diverso do que ele havia pensado no início. Então eu começaria pelo Fidel e a Religião. Ótima dica. Aliás, eu estava pesquisando sobre esse livro, foram 23 horas de entrevista do Frei Beto com o Fidel. E, você que está ouvindo, tem uma edição mais recente desse livro, que está na casa dos R$70, R$80, mas no sebo você acha por R$7, por R$10, sebo nas lojas físicas ou mesmo pela internet. Então, fica a dica, né? E esse livro, assim, esgotou em Cuba, né? Eles tiveram uma tiragem e aí esgotou, e o Fidel logo imprimiu, e eu acho que todo cubano tem um Fidel e a Religião em casa, assim. Então, também outra dica é: visite Cuba, conheça Cuba, os livros lá são muito baratos, compre, também tem a ideia de comprar o Fidel e a Religião lá em espanhol, que é tranquilo de ler. Então aproveite aí, quem puder visitar, é um país apaixonante. É apaixonante. Eu vou contar um caos bem rapidinho. Você falou do preço dos livros, eu fiquei tão chocada quando eu fui lá da primeira vez, que eu comprei tanto livro, mas tanto livro, assim, com preço de banana, e que eu tive que comprar uma mala para trazer os livros. Eu paguei a taxa de excesso de bagagem e ainda assim ficou baratíssimo. Então você imagina, foi muito bom. Peguei para minha pesquisa e é realmente ótimo. E também tem outra coisa que também é um caos. Eu fui para Cuba com muitas coisas ali de presentes, tudo, levei muitas coisas ali, né? Algumas coisas que me pediram também, e eu voltei com a mala mais cheia do que quando eu levei, porque eu ganhei tanto presente, eu ganhei tanto livro, tudo assim. É um povo de fato muito solidário. É muito. E que, enfim, que é um absurdo. O bloqueio é um absurdo, porque o que esse país faz de arte, cultura, de luta, de beleza, com o absurdo que é o bloqueio dos Estados Unidos, é uma coisa impensável. É a certeza que o socialismo é o melhor caminho, porque se com bloqueio num país que não é autossuficiente, né, por conta que é uma ilha, Cuba faz tudo o que faz, então é uma prova de que o socialismo é um caminho necessário para a gente nos mantermos vivos, assim. Então, eu brinco que eu não sei mais onde eu coloco o rum cubano aqui na minha casa, porque toda vez que vem alguém aqui em casa de Cuba me traz tanto presente. Você pode dar para mim, estamos aí, vamos fazer um sorteio do podcast. A gente continua essa conversa tomando um rum. Adorei, tá combinado. E vamos deixar combinado que na sua volta, um dia você participa aqui do podcast para fazer um relato de viagem, pode ser? Super top. Animadíssima aqui para continuar essa conversa com você. Obrigada, Adelana. Obrigada a você, Bia. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br